Thaís, se apresenta aí, pode começar. Tá, joia. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, né? Tem sempre gente nova no grupo, eu também não conheço mais todo mundo. E tá, e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que, na verdade, assim, ainda faz parte, né, do escopo da minha tese e que consiste num artigo que a gente está concluindo para poder tentar publicar, tá? Eu, juntamente com o professor Paulo Borba, né? Então, o título do trabalho é esse: a utilização de testes de aceitação para predizer risco de conflito de merge. Tá? Então, começando aí, para motivar o trabalho... Eita, peraí. Vamos lá. Para motivar o trabalho, olha só, vamos partir de um exemplo de um sistema real, né, em que o sistema, no caso em questão, ele diz respeito a um sistema Rails, focado na coleta de ideias e priorização de ideias de maneira conjunta, colaborativa, em grupos, né, com algum foco. Pois bem, em um momento na história desse projeto, um desenvolvedor, Andrew, ficou responsável por essa tarefa que foi, assim, denominada com códigozinho 175. Uma tarefa que dizia respeito a realizar algumas refatorações no projeto, visando a melhoria da qualidade do código. E, nesse mesmo momento da história do projeto, uma outra desenvolvedora, Becca, ficou responsável pela tarefa 176, que dizia respeito à correção de alguns pequenos bugs e introdução de melhorias no layout, né, das telas da guia do sistema. Bom, então aqui a gente tem uma régua do tempo para mostrar a sequência de ações que aconteceram no projeto. Andrew concluiu a tarefa dele, no dia seguinte, Becca concluiu a dela, e quando ele foi então, Andrew foi integrar as contribuições de Becca, 2 conflitos de merge aconteceram. Os conflitos aconteceram em um arquivo de model e um arquivo de controller. No primeiro arquivo, ilustrado aí na imagem, o conflito se deu porque o desenvolvedor Andrew, ele removeu comentários de código que não se aplicavam mais em uma parte do arquivo, e nessa mesma região, exatamente abaixo do local onde haviam os comentários de código, Becca foi e introduziu um novo método. No arquivo de controlador, que é a segunda parte da figura, o conflito se deu porque ambos os desenvolvedores alteraram o corpo do mesmo método, o método results desse controlador. Bom, aí a gente vê que, assim, a literatura ela traz uma série de dados, de estudos que mostram que conflitos de merge, tais como esses que foram ilustrados, né, em um projeto real, eles acontecem frequentemente, tá? Então, a gente tem números aí de estudo de 2013 mostrando que, do total de merges analisados, cerca de 4 até 19% desses merges, eles têm conflitos. Um estudo um pouco mais atual do grupo, liderado por Paola, né, um estudo de 2017, mostra que do total de merges de um projeto, quase 10% deles são acometidos por conflitos, e isso, inclusive, acontece mesmo sendo utilizadas ferramentas mais elaboradas, digamos assim, para a realização de merges, que seria uma ferramenta tal como a que Guilherme do grupo vem trabalhando, desenvolvendo, que considera o merge sintático, né, que considera a estrutura sintática da linguagem, do código, no caso, que está sendo integrado, perdão. Então, os estudos aqui do grupo mostram que de 7 até quase 9%, digamos assim, do total dos merges realizados em um projeto, esse total aí, quase 9%, eles chegam a apresentar conflito, né? E a implicação prática de ocorrência de conflitos, ela já é bem conhecida aqui no grupo, já que outros trabalhos discutem isso, né? Basicamente, resolver conflitos toma tempo dos desenvolvedores, e em qualquer projeto de software, tempo é dinheiro. Não é desejável que eles despendam tempo resolvendo conflito, coisas que poderiam ser evitadas ou até automaticamente resolvidas, né? Então, assim, na literatura a gente tem um pouco um gap em relação a estudos que estimam o esforço relacionado à resolução de conflitos, mas temos aí 2 estudos de 2013 que mostram que, na mediana, né, um conflito ele pode levar pouco menos de um dia até quase 10 dias para ser resolvido, né? O número pode parecer um pouco exagerado até, mas na prática a gente sabe que muitos desenvolvedores eles trabalham em diferentes projetos ao mesmo tempo, então assim, não necessariamente o desenvolvedor ficou focado naquele período de tempo apenas a resolver um determinado conflito, né? Então, no fim, é uma estimativa que pode ser até realista. E no mais, conflitos eles também podem prejudicar a qualidade do sistema, né? Uma vez que a partir de um conflito que não seja devidamente resolvido, a gente pode causar a criação de bugs que podem ser
podem não ser detectados automaticamente pelos testes, enfim, chegarem a ser identificados já quando o sistema está em tempo de produção pelos usuários reais, o que não seria desejável. Bom, então toda essa conjectura leva a gente a fazer a indagação, né, de que, ora, como é que a gente poderia evitar conflitos, já que eles são tão prejudiciais e tão comuns nos projetos? A resposta mais óbvia para a gente seria que, bom, a gente poderia evitar conflitos se a gente pudesse evitar que tarefas potencialmente conflitantes fossem executadas em paralelo. Então, resgatando aí o exemplo apresentado, ora, se os desenvolvedores tivessem um conhecimento prévio do conjunto de arquivos que eles iriam precisar alterar para poder concluir suas tarefas, eles poderiam constatar que eles iriam mexer nos mesmos dois arquivos aí, o arquivo de model e o arquivo de controlador. E que mudanças paralelas em um mesmo arquivo significa dizer que há um potencial risco de conflito de merge, né? Seria muito intuitivo deduzir isso. O requisito, então, para essa solução de evitar a execução paralela de tarefas potencialmente conflitantes seria justamente ter esse conhecimento prévio do conjunto de arquivos que a tarefa requer que seja alterado, que aqui nesse trabalho a gente denomina de interface de tarefa. Bom, não é realista a gente imaginar que o desenvolvedor ele vai estar sempre habilitado a, de maneira precisa, inferir e especificar a interface das tarefas, né? No exemplo que a gente trouxe, que foi um exemplo, como eu já citei, coletado de um projeto real, num contexto de você estar lidando com refatoração, correção de bug, de repente poderia até ser um pouco mais fácil para o desenvolvedor especificar essa interface manualmente. Ora, se o cara vai fazer refatoração, ele sabe quais são os arquivos que ele vai pretender revisar naquele projeto, né? Se ele tem um bug, a localização da resolução de um bug já é mais difícil, mas assim, se você vai introduzir uma melhoria de layout, seria intuitivo você pensar quais são as telas de sistema que vão ser mexidas, e isso aí poderia ser facilmente especificado. Mas em outros cenários, em particular quando você está lidando com o desenvolvimento de novas features, de novas funcionalidades de sistema, então predizer as mudanças de arquivo não é de todo intuitivo para o desenvolvedor fazer isso, sem nenhum suporte, né? Então, considerando essa problemática, a gente desenvolveu uma ferramenta denominada TyKey, que ela ajuda a predizer a interface de uma tarefa a partir do conjunto de testes de aceitação que se espera, né, que tenham sido projetados e que validam o comportamento esperado da tarefa, né, constituindo, portanto, aquilo que a gente chama de interface de tarefa baseada em testes. Bom, nessa apresentação de hoje eu não tenho o objetivo de aprofundar o detalhamento a respeito do projeto dessa ferramenta, mas aqui só para dar uma intuição do funcionamento dela, de maneira ilustrativa eu trago aqui um exemplo, né, de um cenário de teste da tarefa de Andrew, que foi apresentado anteriormente. A gente não precisa entrar nos pormenores da leitura desse teste, mas só entender que ele é um cenário de teste escrito na ferramenta Cucumber, e que nessa ferramenta você tem uma descrição de alto nível do teste, em linguagem quase que natural, né? E que a execução desse teste ela é automatizada com um código destacado aqui nessa caixinha azul. Então, basicamente, cada linha do cenário de teste de alto nível aqui, identificada pelas palavrinhas em negrito, given, when, then, elas são executadas automaticamente por código, por métodos de teste, como um método aqui ilustrado, né? Então, a ideia da ferramenta é, dado esse cenário de teste de altíssimo nível, identificar o código que automatiza a execução do cenário de teste, né, utilizando a expressão regular, e então analisar de maneira estática a implementação desses métodos de teste, procurando chamadas como a que foi destacada aqui em amarelo. Aqui no destaque em amarelo, a gente tem a chamada do método findBy, que é da classe user, certo? Então, ao analisar esse código, por exemplo, seria identificada que a classe user do sistema foi exercitada e, portanto, o arquivo no qual essa classe está implementada, ele vai fazer parte da interface da tarefa, certo? Calculada a partir de TyKey. Bom, então a ideia seria justamente analisar todo o código de teste de maneira estática e chegar, portanto, no conjunto de arquivos que vão ser potencialmente exercitados pelos testes da tarefa. Aplicando, então, essa ideia ao nosso exemplo lá de conflito, a gente teria essas duas interfaces, né? A tarefa de Andrew com a caixinha em azul, uma lista de 21 arquivos, e a tarefa de Becca
com essa caixinha laranja com 9 arquivos, tá? E aí, com base, então, nesse cálculo da interface dessas tarefas, seria intuitivo pensar que os arquivos que estão na interseção dessas interfaces são arquivos que potencialmente vão ser alterados paralelamente pelos dois desenvolvedores, né? E aí, só para ilustrar, já que a gente fez uma análise retroativa, né, do projeto, a gente sabe efetivamente quais foram os arquivos alterados. De fato, os dois arquivos que tiveram conflito, o arquivo de controlador e o arquivo de model, eles de fato fazem parte da interseção dessas interfaces, né? Eles estão aí destacados em amarelo. Bom, aí olha só, para validar toda essa nossa ideia de computar interfaces de tarefas e, enfim, usar isso como um mecanismo de evitar, reduzir a ocorrência de conflitos de merge, a gente realizou um primeiro estudo de avaliação. Nesse estudo, a gente considerou o quê? Que existe que existe risco de conflito de merge quando a interseção entre o conjunto de arquivos alterados pelas tarefas, ilustrada aqui na parte cinza dessa imagem. E a ideia, então, do nosso estudo foi verificar se a interface que a gente computa a partir da análise estática do código do teste, ela de fato se aproxima dos arquivos que vão ser, de fato, alterados pela tarefa uma vez que ela seja realizada, né? Aí só a figura relembra aqui a ideia de que para cada tarefa a gente tem que ter um conhecimento prévio de quais são os testes do Cucumber que validam o comportamento esperado da tarefa, né? Sendo esses testes o input para a ferramenta TIT, e que então a ideia seria essa, tá? Computar, testear e verificar, então, se ela se aproxima dos arquivos alterados, né? Porque, então, se essa aproximação ela se concretiza, significa dizer que qualquer análise de risco em cima dessa predição de mudanças de arquivos, ela fará sentido. Bom, aí nesse estudo, a gente viu que, de fato, o teste-AI, ele é, digamos assim, ele é um preditor promissor, que a gente chama, né? Das mudanças de arquivos, né? Ele funciona melhor num contexto onde a gente tem uma ampla cobertura de testes, certo? Mas ainda existem limitações, né? Em particular porque a nossa ferramenta ela tem limitações durante o processo da análise de código, né? Então, isso motivou a gente a realizar um segundo estudo para ir além, né? Incrementando aí, então, essa imagem, a ideia desse nosso novo estudo, que é o foco da apresentação de hoje, seria ir além e verificar se, de fato, quando há interseção entre as interfaces das tarefas, tal como a gente as computou a partir dos testes, certo? A gente consegue, de fato, predizer que existe um risco de conflito. Ou seja, a interseção entre essas interfaces realmente sinaliza que aquelas tarefas elas vão alterar um determinado conjunto de arquivos em comum, né? E que essas mudanças paralelas, elas caracterizam um potencial risco de conflito. Até aqui está dando para entender direitinho? Ninguém perguntou nada. Eu não estou acompanhando o chat, tá? Tem uma pergunta de Galileu aí, Thaís. É porque eu não estou com o chat aqui aberto. Deixa eu ver. Bora, Galileu. Thaís, Oi. você está analisando mais, é o risco de ter conflito ou o conflito em si? O risco do conflito. O risco só. Exatamente. Sabendo que se dois arquivos são operados em paralelo, existe um risco de haver conflito. Na prática, a gente sabe que o conflito só de fato acontece considerando uma ferramenta de merge textual quando a mesma região do arquivo é alterada. Esse refinamento a gente ainda não faz, certo? Nem a gente realmente verifica se o conflito aconteceu, é só o risco. Tá? Perfeito, obrigado. Delano. Oi, Thaís. Eu fiquei na dúvida pensando que e se naquele teste que tu fizesse lá de exemplo, no find by, ele chamar outras classes que podem afetar, nesse caso... Perdão, quero voltar aqui. Não entendi a pergunta. Veja, o método, esse método aí de teste ilustrado, ele pode chamar vários métodos de aplicação. A ideia é a gente justamente localizar. Eu coloquei uma implementação aí bem simples para manter o slide bem enxuto, apresentar a ideia para vocês de maneira resumida. Mas, assim, a implementação do código do teste, ela pode ser extensa. Você pode ter aí o exercício de várias classes. A gente quer encontrar métodos, chamadas de métodos de classes que são implementados no sistema, né? Certo, entendi. Mas, nesse caso, tu tá fazendo uma busca
para as chamadas que aquele método que está no teste também faz? Find by pode chamar outras classes e outros métodos. Pronto, aí essa busca aí é o seguinte, nesse caso específico, o método find by, ele na verdade é um método automaticamente gerado pelo Rails, certo? Então, nesse caso, a análise dele não vai além. Eu vejo que find by foi chamado e que é um método associado à classe user e, portanto, essa classe vai fazer parte da interface. Bom, mas vamos supor que esse método find by tivesse sido implementado pelo desenvolvedor, tá? Então, hoje, na versão atual da ferramenta, a gente só iria chegar à chamada de find by mesmo. Chamadas internas a find by não seriam capturadas, porque na versão atual da ferramenta, a gente só analisa o código de teste enquanto, digamos assim, até a gente chegar no primeiro nível de uso de arquivos do sistema, certo? A gente não analisa, portanto, a gente não está analisando o corpo da classe user, por exemplo, nenhum corpo dos métodos da classe user. Mas, se você tiver várias chamadas de métodos, porque quando se implementam métodos desses de testes automatizados, é comum você criar métodos auxiliares, que são reusados por vários métodos de teste. Aí, nesse caso, sim, entendeu? Enquanto a gente está no universo do código de teste, a gente sai analisando tudo. Mas quando a gente chega em um código de aplicação, a gente para nesse primeiro estágio. Deu para entender? Sim, sim, valeu. Certo? Agora, isso é algo que a gente planeja evoluir na ferramenta, sabe? Para ela ir além. Uma vez que, digamos, se esse método find by tivesse sido criado pelo time, então, a gente analisasse o corpo desse método e, sim, continuasse além, verificando outras chamadas que ele faz internamente. Tá? Isso são coisas para o futuro. É porque, assim, no contexto em que essa ferramenta foi desenvolvida, que é o contexto de BDD, onde os testes são projetados antes, na verdade, assim, a gente tem aquela expectativa de que nem sempre o código da aplicação vai estar pronto. Então, não faria sentido, ao menos na época que a gente projetou a ferramenta, ir tão além, sabe? Nessa análise. Só que, na prática, a gente viu que tarefas de manutenção, elas já podem ter, de fato, bastante código de sistema associado a elas, e sim, faria sentido, sabe? Aí ficou como melhoria. Bom, posso prosseguir? Vamos embora. Perguntar. Eu só peço que quando quiserem perguntar, realmente interrompam minha fala, porque fica difícil aqui para mim ficar no chat, certo? Eu fico atrapalhada, não tenho prática dessas reuniões assim, não. Vamos lá. Bom, então, para realizar esse novo estudo, a gente formou, né, uma amostra de pares de tarefas, porque justamente a gente analisa essa predição de risco de conflito na perspectiva de pares, como eu ilustrei com um exemplo, tá? Então, a nossa amostra compreende 19 projetos Rails, hospedados no GitHub, projetos estes criados a partir de 2010, ano a partir do qual o BDD e o Cucumber ficaram mais populares, e estritamente projetos que utilizam Cucumber para a formulação de testes de aceitação. Os projetos são variados em termos de suas características, diferentes tamanhos, diferentes números de colaboradores, diferentes números de estrelas. Bom, a nossa amostra compreende 990 tarefas, que foram extraídas a partir de commits de merge. Lembrando que no cenário de merge a gente tem o commit de merge, o ancestral comum e os 2 ramos de desenvolvimento. Então, a nossa expectativa era pegar, a princípio, 2 tarefas por cenário de merge. Mas aí, na prática, existem alguns outros critérios de inclusão e de exclusão e, eventualmente, isso pode não se concretizar. De maneira resumida aqui, para essas 990 tarefas, a gente conseguiu computar as interfaces com sucesso, ou seja, sem nenhum tipo de erro, e essas interfaces compreendem algum arquivo, elas não estão vazias. Uma vez, então, com esse conjunto de tarefas, a gente teve que organizá-las em pares, por projetos. Aí, para fazer essa organização por pares, a gente simulou, digamos assim, tarefas que poderiam ter sido realizadas de maneira paralela. Especificamente, tarefas cujo intervalo de diferença de tempo de conclusão entre elas não fosse superior a 30 dias, tá? E aí, então, a gente chegou nesse conjunto de 6.360 pares de tarefas. Bom, o detalhamento a respeito da formulação, da construção dessa amostra de tarefas é um pouco amplo. E aí, realmente, aqui na apresentação, eu me resumi só a listar para vocês o que seria caracterizado de maneira mínima essa amostra. Mas a gente tem um apêndice online desse estudo que está aí disponível, tem essa URL, para vocês acessarem, caso queiram, tenham curiosidade de conhecer, e lá tem todo o passo a passo, certo, da realização, na verdade, de todo o estudo, inclusive a construção da nossa amostra de dados.
Bom, e aí então vamos às perguntas de pesquisa. Então, para esse estudo, a gente formulou 4 perguntas de pesquisa. Na primeira delas, a gente quer aí investigar se tarefas cujas interfaces não são disjuntas, ou seja, existe interseção entre suas interfaces, elas de fato estão associadas a uma maior predisposição, a um maior risco de conflito de merge, né? Ou seja, quando existe interseção entre o conjunto de arquivos alterados pelas tarefas, de fato, as interfaces delas, o teste AI, né, a interface calculada a partir do teste, realmente sinaliza esse conflito, há uma interseção entre elas também. Então, para verificar a relação entre essas duas variáveis, o risco de conflito, que seria a variável dependente, e o fato das interfaces não serem disjuntas, a variável independente, a gente utilizou um modelo de regressão logística. Bom, e aí o resultado constatou que foi... E aí, ao responder essa pergunta, constatamos que sim, né, tarefas cujo teste AI não é disjunto, elas estão 2 vezes mais propensas a alterar algum arquivo em comum. E, em particular, se a gente restringir o universo de arquivos do projeto para só considerar arquivos Ruby, HTML e suas variações, que são comumente utilizadas em projetos Rails, né, que seria o universo de arquivos que realmente podem fazer parte da interface que a gente calcula, do teste AI, então essa probabilidade aumenta para quase 3 vezes, né? As tarefas, então, ficam quase 3 vezes mais propensas a alterar algum arquivo em comum, né? Bom, mas essa pergunta de pesquisa, ela não esclarece com que frequência, de fato, a gente pode utilizar esse nosso preditor, né? Com que frequência, realmente, as predições, elas se aplicam. Então, para isso, a gente formulou essa segunda pergunta de pesquisa, né, querendo justamente verificar a frequência com que nossas predições elas podem ser aplicadas a pares de tarefas. E aí, para respondê-la, a gente calculou as medidas de precisão, recall e F2. Né? F2 é aquela média harmônica de precision e recall, onde a gente dá o dobro do peso à medida do recall. Tá? Pois bem, aí para responder essa pergunta de pesquisa, a gente, na verdade, comparou 5 preditores, né? Como se a gente tivesse 5 configurações diferentes do nosso preditor. Ora, a gente prediz risco de conflito considerando a interseção entre o teste AI, mas essa interseção é de que tamanho? Então, a gente, aí justamente em relação ao tamanho da interseção que a gente tem as diferentes configurações. Então, o tamanho a gente parte de um único arquivo na interseção, pelo menos um, até pelo menos 5 arquivos na interseção, né? Esses valores restritos dizem respeito à caracterização da nossa amostra mesmo. A gente tomou esses valores com base no tamanho da interseção do teste AI das nossas amostras de pares, da nossa amostra de pares de tarefas e também considerando os valores de precision e recall. Em particular, quando a gente aumenta muito a interseção, o valor do recall baixa drasticamente, inviabilizando o uso do preditor. Né? Pois bem, ao responder essa pergunta de pesquisa, constatamos alguns resultados ilustrados a seguir. A começar, constatamos que a menor interseção possível, que seria ter um único arquivo na interseção das interfaces, é o melhor preditor de risco de conflito. Né? E essa resposta com base nos valores de precision e recall. Então, temos aí destacado na primeira linha dessa tabela. Né? Nessa situação, a gente chega a uma precisão de 0,6 seria 60%, um recall de quase 100%. F2 aí com 0,86. Né? A contrapartida desse resultado é que, no fim das contas, ele, digamos, sinaliza que há risco de conflito na grande maioria dos pares de tarefas. É o que essa segunda coluna está dizendo. Né? De acordo com esse preditor, 96, quase 97% dos pares de tarefas têm risco de conflito. E aí, eu coloco aqui de lado a ressalva de que, na prática, analisando os dados, vimos que realmente existe risco de conflito em quase 60% desses pares. Né? Então, enfim, os falsos positivos aí são expressivos, né? No mais, os nossos resultados, eles também mostram assim, que, no geral, à medida que a gente vai aumentando o valor da interseção entre as interfaces, a gente tem uma variação muito pouco expressiva na medida de precisão, né? Basicamente porque quando essa interseção aumenta, a gente tem um aumento de falsos negativos, mas também a gente tem uma queda expressiva de verdadeiros positivos e falsos positivos, que no balanço acaba não variando tanto o valor de precisão. Mas a gente vê que quando a gente vai diminuindo a interseção,
o recall ele tende a diminuir em uma taxa bem mais expressiva. Bom, aí assim, comparando os 5 resultados, a gente vê que, bom, de regra geral, o preditor com a menor interseção ele seria o melhor, se a gente olhar de maneira irrestrita para a Precision e recall. Porém, se a gente considerar essa questão de que ele sinaliza risco de conflito em quase 100% das tarefas, então alguém poderia considerar, por exemplo, o preditor com interseção de 4, né, destacada em verde, um preditor mais viável, porque ele tem uma precisão ligeiramente melhor, o recall dele não é tão ruim, certo? E, digamos, ele já sinaliza a taxa de risco de conflito aí, o chute que ele faz, né, de que as tarefas têm um potencial risco de conflito já é mais razoável, mais aceitável, né, de 78%. Bom, esse resultado também mostra que, no geral, o resultado, a medida de recall é bem superior à de precisão, né? A gente tem aí uma expressiva vantagem do recall sobre a precisão. De novo, porque, analisando mais a fundo, basicamente a gente tem muito falso positivo e poucos falsos negativos. A gente consegue cobrir bem potenciais conflitos, né? Aí, olha só, como teste AI, a interface que a gente computa, teste AI, ela não compreende, ela não pode conter todos os arquivos do sistema. Por exemplo, arquivos... Thaís, pergunta rápida, de alguém que não está entendendo tudo. Mas no teu caso, talvez eu já tenha feito essa pergunta antes, que eu já vi muitas apresentações do teu trabalho. Então, desculpa se eu já fiz, mas eu não lembro a resposta. Mas no teu trabalho, o que é que importa mais? Precisão ou recall? Porque que o recall é mais alto, não tem nem graça, tá claro. Mas o que é que importa mais? Que em alguns casos, tipo ferramenta de análise estática, daquelas que indicam bugs, por exemplo, eu vejo uma tendência há alguns anos já das pessoas dizerem que precisão importa mais que recall. Qual é a sua visão sobre isso? Minha visão seria que o recall seria mais expressivo, mais importante para a gente, pelo fato de dizer assim, se o recall for baixo, significa dizer que potenciais conflitos, eles não vão ser sinalizados. E a equipe vai ser pega de surpresa na possível ocorrência desses conflitos e isso não seria desejável, né? Agora, concordo, por outro lado, você ter uma baixa precisão é ruim, só que aí a gente pensa o seguinte, no nosso cenário, a baixa precisão significa dizer que a gente vai estar eventualmente sinalizando que há risco de conflito quando não há, né? Mas aí, assim, essa sinalização, embora ela desmotive o paralelismo das tarefas, ela não impede, porque no fim das contas, como lá na frente eu vou mostrar as aplicações práticas desse estudo, digamos, no fim das contas a gente avalia risco de conflito para deixar o desenvolvedor consciente, a equipe consciente do que vai acontecer, do que pode acontecer, mas a equipe tem poder de decisão, inclusive de escolher, optar por prosseguir no desenvolvimento de uma tarefa com potencial risco de conflito com outras, né? Então, assim, a gente entende assim, como não estamos impedindo a realização das tarefas, não chegamos efetivamente a impedir o paralelismo, então, digamos, seria menos prejudicial, tá? Assim, entre Precision e recall, pesaria mais para a gente o recall. Thaís, não só não impede, como não adiciona custo. Sim. Sim. Porque você não vai ter que inspecionar, né? Feito uma ferramenta de análise estática. Não. O desenvolvedor não vai perder tempo inspecionando alguma coisa para depois ver que foi perda de tempo mesmo. Exato. Tá. E assim, só para complementar, a gente ainda vai chegar no nível de, digamos assim, quantificar o risco de conflito. Então, vamos supor, o nosso preditor acusa risco de conflito entre todas as tarefas. Tá, mas elas vão diferir em um nível. E a equipe pode, digamos, estabelecer uma convenção de que a gente só vai considerar nível de conflito a partir de uma determinada medida, tá entendendo? Você pode... Certo. Então, isso é uma coisa que dá para administrar. Bom. Certo. Tá. Então, vamos lá. Bom, aí como eu estava dizendo, olha só, teste AI não tem a capacidade de compreender todos os arquivos de um projeto, né? Teste AI só pode pegar arquivos que são exercitados através de testes. Então, desse universo fica excluído arquivos de configuração e os próprios arquivos de testes, porque a gente só considera arquivos que os desenvolvedores vão mexer, ou como é que eu digo, fora do universo de testes. Pois bem, aí nessa situação, o que é que pode acontecer? A gente viu que em alguns casos a gente poderia estar,
especulamos, né, que poderíamos prejudicar nossos resultados ao considerar nessa análise de risco de conflito todos os arquivos de maneira indistinta. Porque, por exemplo, nosso preditor poderia dizer que duas interfaces, elas são disjuntas, ou seja, ele não detectar o risco de conflito, e na prática existia um risco de conflito em um arquivo de configuração. Aí quer dizer, o nosso resultado aqui de avaliação, ele está olhando para esses riscos reais, incluindo arquivos de configuração, mas na verdade aquilo ali é um falso negativo que jamais a gente poderia realmente resolver, entendeu? Porque a nossa ferramenta, o nosso TSTA, ele não alcança. Então, enfim, para resolver essa injustiça, fizemos uma versão filtrada do conteúdo, filtramos os possíveis resultados de risco de conflito para só considerar risco de conflito em arquivos Ruby, HTML e suas variantes. E aí, contrariando as nossas expectativas, isso não beneficiou os resultados. Como mostra aí essa tabelinha de maneira resumida, a gente acabou ganhando muito pouco em recall, certo? Cerca de 1%, e a gente perdeu bastante em precisão, né? Quase 40% de perda de precisão, que também inviabilizou esse filtro, né? Então, no geral, o que a gente vê é que, na prática, a gente tem muita perda de falsos negativos, mas também de verdadeiros positivos, né? E isso porque a gente tem uma quantidade expressiva de pares de tarefas, onde o risco de conflito, eles, como é que eu digo? Eles realmente não afetam arquivos que são alcançados por teste A. Então, são arquivos de configuração, são arquivos de testes, certo? Como mostra aí esse número de 37,6%. Bom, aí também para a gente entender os nossos resultados, fizemos uma inspeção manual dos pares de tarefas que analisamos e começamos a especular se a nossa ferramenta, ela sinalizava elevado risco de conflito entre todas as tarefas, em partes, por causa da etapa de setup dos testes. Para ilustrar aqui, olha só, o setup de um teste é a configuração da pré-condição, né? A condição necessária para você realizar a ação que vai ser testada. Num teste do Cucumber, esse setup, essa pré-condição, ela é caracterizada por steps, por fases do tipo given, que está destacado em amarelo nesse exemplo ilustrativo. Então, olha só, tem muitos testes, por exemplo, que colocam na pré-condição do teste a autenticação do usuário. Mas a ação de autenticar o usuário no sistema não é o foco do teste. Mas isso acaba introduzindo ruído. O que quer dizer? Se muitos testes consideram a autenticação do usuário como pré-condição, a gente vai ter ali classes relacionadas à autenticação do usuário com exceção do teste A, e quando aquilo ali não necessariamente se aplica, né? Então, para investigar a fundo se esse seria o caso, dado que a inspeção manual das tarefas sinalizou que poderia ser essa a causa, a gente decidiu novamente fazer uma nova versão de teste AI, excluindo de teste AI arquivos da aplicação que foram alcançados exclusivamente a partir do setup do teste, que são os steps de given do Cucumber. Aí, de novo, contrariando as nossas expectativas, a gente não teve a gente não teve ganhos expressivos com isso, né? Porque a gente teve um pequeno alguém está me ouvindo ou foi só a Thaís que travou? Eita, travou aqui. Ela. Acho que foi ela. Eu pensei que era uma internet. A gente sempre supõe isso, mas às vezes o apresentador ou a apresentadora é sorteado. E agora foi você. Rapaz, eu fiz uma pergunta na apresentação e Paulo já tá falando para desligar meu fone. Meu irmão. Tava aberto, pô. Foi mal, eu esqueci. Depois é que eu percebi, desliguei. Oi, Thaís. A gente não tá te ouvindo, não. Pronto, Thaís. Estou ativando aqui. Voltei. Caí, mas voltei. Deixa eu ver aqui. Ai. Estão me ouvindo? Agora sim. Não sei aí onde é que eu parei na explicação, que eu fiquei falando, aí só de repente eu vi Castor dizendo que eu não estava ativa. Vou recomeçar, né? Esse slide fica melhor para garantir o entendimento? O compartilhamento parou também. Coloca o slide, começa pelo slide. Esse? Posso recomeçar? Não. Parou o compartilhamento. É que você não está compartilhando a tela.
Ah, tá. Deixa eu ver aqui, então. Internet caindo. E agora? Foi, né? Sim. Pronto. Tá, eu vou recomeçar esse slide, certo? Bom, então, a gente fez uma análise manual dos pares de tarefas, né, da nossa amostra para tentar entender melhor. Terminou, Thaís, tu dizendo que não tinha sido tão bom o resultado. Vantajoso. Ah, tá. Pronto. Então, o resultado não foi tão vantajoso porque a gente teve um ganho pouco expressivo em precisão, cerca de 8%, certo? Só que a dura redução do recall. Vejam que quando a gente considera uma interseção mínima de teste A e nosso primeiro preditor, a gente tem uma perda de recall de cerca de 9%. Mas quando a gente considera aquele outro preditor com interseção mínima de tamanho 4, a nossa perda já vai para quase 22%. Certo? Mostrando, então, que esse filtro, da maneira como a gente aplicou, ele não é viável, né? Aí, a gente imagina, porque, na verdade, eu ainda vou concluir o estudo, a investigação sobre isso, certo? Mas, assim, o resultado preliminar da gente é que isso diz respeito ao fato de que o estilo de codificação dos testes varia entre os projetos, né? Então, assim, a gente analisou algumas tarefas por projeto, imaginou que essa poderia ser a razão, mas quando a gente bota no total, considerando que a nossa amostra ela é um pouco desbalanceada, a gente não tem a quantidade equilibrada de tarefas por projeto, enfim, o resultado final não foi positivo, mas pode ser que por projeto isso até que faça sentido, né? Então, a gente está aí trabalhando na análise dos resultados por projeto, tá? Para poder entender esse fenômeno melhor. Bom, aí olha só, uma outra coisa que a gente também constatou foi que a interseção entre as interfaces de tarefa, ela consegue predizer o arquivo que tem potencial risco de conflito em cerca de 36% das integrações consideradas de fato arriscadas, certo? Quando a gente restringe o universo de arquivos para arquivos Ruby, HTML e suas variantes, esse percentual pode chegar a 57%. Tá? Então, em outras palavras, a gente está dizendo assim, ó, o nosso preditor, ele nem sempre vai conseguir sinalizar o local do conflito, o arquivo que pode ter risco de conflito. Mas, no balanço geral, a gente ainda assim pode considerar ele um preditor viável. E por quê? Porque analisando esses casos também manualmente, constatamos que, ó, muitas vezes, por exemplo, a interseção entre as nossas interfaces, como ilustra a figura, ela sinaliza, por exemplo, que o arquivo file2, ele tem um potencial risco de conflito. Aí, quando a gente olha os arquivos efetivamente alterados pelas tarefas, a gente, eita, percebeu, file2 não está lá. Ah, mas file1, que é o arquivo que tem conflito, ele tem uma dependência direta ou indireta com file2, que está lá na interseção das interfaces test-AI, certo? Então, em outras palavras, é tipo assim, é como se o teste, ele capturasse algo relacionado ao significado da tarefa, né? Que então, quando existe uma interseção entre teste A, significa dizer que existe uma relação conceitual entre as tarefas que estão sendo avaliadas. Agora, se a gente consegue realmente localizar como é que eu digo, o arquivo que vai ter conflito ou não, isso depende de alguns fatores, certo? Nem sempre isso vai se concretizar. Mas isso não inviabiliza o uso do nosso preditor. Porque, no geral, ter conhecimento do potencial risco de conflito já é útil para os desenvolvedores, certo? Na hora deles tomarem decisões. Como, por exemplo, eu não sei qual vai ser o arquivo que pode ter conflito, mas eu sei que minha tarefa pode conflitar com a dos outros, então, no universo desses arquivos aqui que eu estou trabalhando, eu vou reforçar os testes, certo? Ou então, a gente vai reforçar a comunicação entre os desenvolvedores que estão fazendo coisas que têm relação com o que eu estou fazendo, tá? Então, seria nesse sentido, que ainda assim, um alerta do risco, ele faz sentido, ele é útil, tá? Bom, aí, olha só, até agora, então, a gente avaliou a viabilidade, digamos assim, do uso prático do nosso preditor, o potencial dele, né? Mas, uma vez, então, que ele seja colocado em uso, é aquela história. Uma equipe, ela precisa, o desenvolvedor, ele precisa ter conhecimento da quantidade, do valor do risco, para ele poder ponderar, avaliar. Ora, se todos os pares de tarefa têm risco de conflito, bom, parada eu não posso ficar, eu vou ter que trabalhar. A lógica seria, então, escolher uma tarefa que tenha menor chance, menor risco de conflito com outras,
né? Então, para ajudar nesse processo, nessa quantificação, a gente investigou aí a relação entre o tamanho da interseção entre as interfaces e a quantidade de arquivos alterados. Ora, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais? Quanto mais arquivos na interseção das interfaces, maior a quantidade de arquivos alterados em comum pelas tarefas, caracterizando, portanto, o maior risco de conflito, tá? Então, para responder essa pergunta de pesquisa, a gente calculou o coeficiente de correlação de Spearman. Então, chegamos à constatação de que sim, de que essas grandezas, existe uma relação entre elas, certo? Agora é uma correlação baixa, mas existe, viabilizando, portanto, o uso dessa medida de tamanho de interseção como um quantificador de risco de conflito. E, finalmente, para poder, digamos assim, comparar o nosso preditor com outros existentes, criamos uma interface alternativa, uma interface de tarefa alternativa, que a gente denominou de TextI, text que remete a texto, né? Nosso TextI remete a texto, esse TextI de texto. E, assim, essa interface a gente projetou com base em estudos da literatura que voltados para essa parte de predição de mudança de código e predição de bugs, que consideram o passado, né, o histórico do projeto, para poder predizer o futuro. Né? Aquela lógica de tarefas que alteraram arquivos em comum no passado estão mais propensas a alterar um conjunto de arquivos em comum no futuro, né, considerando a semelhança entre as tarefas passadas e as tarefas atuais. Bom, então, basicamente, aí para calcular a TextI, a gente olha, dado uma tarefa nova, por exemplo, T1, a gente quer calcular o TextI dela. A gente vai pegar a descrição textual dessa tarefa e comparar com a descrição textual de outras tarefas já concluídas no projeto, olhando para o histórico do projeto, né? Segundo, então, a análise de similaridade textual, fazendo, então, um ranking, identificando as 3 tarefas passadas mais parecidas com o T1, de acordo com a descrição textual. E, então, TextI seria, no fim das contas, o conjunto da interseção dos arquivos alterados pelas tarefas passadas mais parecidas com o T1, né? Aí, nesse exemplo específico, nesse estudo específico, a gente considerou que a descrição textual da tarefa seria os cenários de alto nível do Cucumber, que eles se aproximam de um texto em linguagem natural. Idealmente, a gente teria a descrição da tarefa definida pelo desenvolvedor mesmo, mas a gente fez um estudo retroativo, né? Pegando os dados do projeto já prontos, e infelizmente a gente não tinha a formalização dessa descrição de tarefa em nível textual, tá? Bom, então aí, uma vez então computando o TextI, a gente foi comparar o nosso TextI com esse novo preditor, o preditor alternativo, inspirado, né, em soluções já existentes na literatura, para então responder se o nosso preditor seria superior. Né? Para responder essa pergunta, a gente vai comparar as medidas de Precision, Recall e F2. Né? Essa figurinha aqui só para ilustrar que o funcionamento do preditor TextI, a lógica dele é exatamente a mesma do nosso. Né? Ele vai predizer risco de conflito olhando a interseção entre o TextI das tarefas, com a ressalva apenas de que o processo de computar esse TextI é ligeiramente diferente do nosso, né? Tá? Porque olha justamente o histórico do projeto. Pois bem, aí para responder essa pergunta de pesquisa, novamente, primeiro a gente aplicou o modelo de regressão logística para ver se existe uma relação, né, entre TextI e a propensão de mudanças em comum. E aí, então, a regressão logística mostra que sim, tá? Tarefas cujo TextI tem uma interseção, elas estão 3 vezes mais propensas a alterar algum arquivo em comum. E aí, dessa vez, curiosamente, quando a gente restringe o universo de arquivos para considerar apenas arquivos Ruby, HTML e suas variantes, essa propensão reduz um pouco, né? Cai para 2 vezes, contradizendo o resultado que a gente teve com o TextI. Né? Esse fenômeno acontece basicamente porque muitos dos arquivos potencialmente conflitantes, de acordo com o TextI, são arquivos que jamais fariam parte de TextI, porque não poderiam ser alcançados mesmo, arquivos de configuração, arquivos de teste, certo? Mas aí, assim, no geral, esse resultado mostra que, ele faz sentido porque o nosso primeiro estudo de avaliação, ele já mostrava que TextI, ele era um preditor superior, assim, mais preciso
dos arquivos que vão ser alterados por uma tarefa, certo? Então, essa relação aqui está fazendo sentido. Bom, mas aí quando a gente compara Precision, Recall e F2, a gente constata que TextI, de fato, ele é um preditor de risco de conflito mais preciso, porém menos completo, ou seja, ele cobre menos potenciais riscos de conflito, porque a precisão dele, ou perdão, o recall dele é expressivamente inferior. Então, para ilustrar aí, nas primeiras duas linhas, a gente tem a comparação entre TextI e TestI, olhando os preditores com interseção mínima de tamanho 1, né? O TextI ele tem uma precisão de 0,75, enquanto que o nosso preditor fica com 0,59, mas o recall do TextI fica abaixo de 50%, enquanto o nosso está próximo de 100%, tá? E aí a gente vê que quando a gente aumenta a interseção, a precisão do TextI ela melhora, mas o recall é bastante penalizado, inviabilizando o uso de TextI, o uso do preditor, certo? No nosso primeiro estudo de avaliação, a gente ainda especulava uma possível interface alternativa, uma interface híbrida que considerasse a interseção entre TextI e TestI, pensando que isso poderia beneficiar os resultados, mas aqui constatamos que não, né? Porque, de novo, a gente acaba melhorando ainda mais a precisão e penalizando ainda mais o recall, né? Como mostram os números de 0,86 e 0,14, que inviabilizaria, né, o uso desse preditor, tá? Bom, e aí para já irmos concluindo a apresentação, vamos às implicações práticas, né, dessas perguntas de pesquisa e dos nossos resultados, né? Então, os nossos resultados motivam, digamos assim, a adoção de uma prática de desenvolvimento onde tarefas sejam priorizadas de acordo com as suas interfaces, né? Então, olhando para a dinâmica de desenvolvimento de um projeto, a nossa ideia é que agora, durante o planejamento da iteração, caracterizado nessa primeira caixinha aí da imagem, né? Quando as equipes, então, vão escolher dentre as histórias lá do backlog do projeto, quais vão ser aquelas que vão ser desenvolvidas na próxima iteração, a equipe começa agora, uma vez selecionando essas histórias, fazendo o projeto dos testes de aceitação, dos testes Cucumber, né, dessas histórias, o que implica na escrita de features e cenários e implementação de steps definitions, tá? Aí, eventualmente, nesse processo, caso a equipe vá criar um novo código, uma nova classe, por exemplo, um novo arquivo de sistema, a equipe também vai ter que criar algumas declarações vazias desses elementos que eles estão referenciando. Então, por exemplo, lá no nosso cenário de exemplo de conflito, ambos os desenvolvedores alteraram um arquivo de controlador que já existia no projeto. Mas vamos supor que aquele arquivo de controlador não existia. Então, a equipe teria que ir lá, digamos, criar o arquivo ainda que vazio, certo? Colocar lá a declaração do método ainda que vazia, para poder, então, viabilizar a análise de risco de conflito. Bom, uma vez, então, fazendo essa etapa, a equipe teria que atualizar o repositório principal do projeto, de maneira que todo mundo tivesse visão dos testes projetados. E aí, então, na fase de executar efetivamente a iteração, ser iniciado o desenvolvimento das tarefas, quando o desenvolvedor for escolher uma nova tarefa para realizar, a ideia é que localmente na máquina dele, ele selecione a tarefa e solicite o cálculo das interfaces com base no teste, né? Olhando, então, para a tarefa que ele quer realizar e as tarefas que já se encontram em andamento no projeto. A partir, então, do cálculo de TextI, solicitar análise de conflito, de risco de conflito, né, que considera a interseção entre TextI, para, então, finalmente, o desenvolvedor poder decidir, né, se ele vai realmente prosseguir na execução da tarefa que ele selecionou, ou se, de repente, é interessante escolher uma outra tarefa que tenha menos risco de conflito com as tarefas em andamento. Né? Aqui a gente não entrou na parte do ferramental da história, mas para a viabilização dessa ideia, seria necessário que houvesse uma integração entre uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, a ferramenta utilizada, a IDE, né, que o desenvolvedor utiliza para codificar, e o sistema de controle de versão, né, de maneira que seja possível ter o status de quais tarefas estão em andamento, quais tarefas estão a fazer, e seja possível ter acesso ao teste planejado para as tarefas, né? E caso se trate de um contexto de um projeto onde você tem um gerenciamento centralizado, em que o desenvolvedor ele não tem de todo
autonomia para escolher qual é a tarefa que ele vai realizar, mas, na verdade, essa tomada de decisão ela é intermediada pelo gerente de projetos, a gente vê que a nossa abordagem ela ainda poderia ser aplicada, certo? O pré-requisito aqui é que a gente tenha a escrita dos testes antes da codificação, mesmo que não se siga à risca a dinâmica de BDD, né, de Behavior Driven Development, e que, no caso, esse planejamento, a alocação das tarefas aos desenvolvedores, ela teria que ser deslocada. Ela não iria mais acontecer necessariamente na fase do planejamento da iteração, né? O gerente de projetos ele teria que atuar durante a execução da iteração, para dinamicamente ir alocando as tarefas para os desenvolvedores, né? Mas aí a gente pressupõe que, tendo um suporte ferramental para isso, né, porque toda análise seria guiada por uma ferramenta, a gente vê que não teria, digamos assim, maior sobrecarga para o gerente, certo? E isso daria poder ao gerente de projetos, de certa maneira, de controlar o nível de paralelismo na execução das tarefas do projeto, né? Ele podendo aumentar ou diminuir o paralelismo conforme a necessidade e a viabilidade, né? Segundo essa análise de risco de conflito e outras análises, preocupações, né, de nível gerencial. No mais, quando a gente pensa em algo que diz respeito, que afeta a dinâmica de desenvolvimento de um projeto, é válido considerar o contexto de integração contínua, né, que está cada vez mais sendo utilizado no desenvolvimento ágil, né? Então, olhando para a dinâmica da integração contínua, a modificação agora é que sempre que o desenvolvedor for começar a trabalhar, né, na verdade, quando for ser iniciada uma nova iteração de desenvolvimento, os desenvolvedores eles precisam publicar os testes relacionados às tarefas que foram planejadas, né, através da abertura de pull request. Esses pull requests abertos, eles vão falhar, porque o sistema ainda não está pronto, então os testes vão falhar, mas mesmo esse pull request falhando, ele vai precisar ser aceito para que, então, todo mundo da equipe tenha uma visão de quais são os testes das tarefas, né, para poder ser possível rodar a análise de risco de conflito. A partir desse ponto, então, a integração contínua deve prosseguir como usual, sendo recomendável que só sejam aceitos pull requests que realmente são bem-sucedidos, né, em todas as etapas, de merge, build e teste. Tá? Bom, no mais, a gente também observa o seguinte, que quanto melhor for a cobertura de testes de um projeto, mais confiança a gente pode ter no preditor, né, de risco de conflito. Quando a gente elaborou todo esse trabalho, a gente imaginou um contexto de um projeto onde existem muitos colaboradores. Então, quando a gente imagina muito trabalho paralelo acontecendo, né? Em particular, então, se for um projeto com equipe geograficamente distribuída, digamos assim, esse também seria um fator importante, também poderia se beneficiar, né? Porque nesse contexto, a comunicação, o gerenciamento das tarefas fica um pouco mais atropelado, então o risco de conflito é potencialmente maior, né? De maneira que, isso para dizer, a nossa abordagem, ela tem um custo, então, de repente, se é um projeto pequenininho, ou um projeto para o qual não existe uma expectativa de muito paralelismo, realmente talvez a equipe julgue inviável adotar tanto esforço para mitigar, para minimizar o risco de conflito, tá? Já que isso não seria exatamente um problema para o projeto, né? E por fim, em relação a essa discussão de precisão versus recall, como eu antecipei lá ao responder Castor, né? A gente entende que um recall baixo do nosso preditor é negativo, porque significa dizer que, na prática, existe muito risco de ocorrer conflitos inesperados. A equipe se pega de surpresa com esses conflitos, pode ser um tanto prejudicial, porque a equipe não está preparada para lidar com eles, né? Mas, por outro lado, a gente reconhece que uma baixa precisão ela pode desencorajar a execução paralela das tarefas, certo? Só que, no fim das contas, porque desencorajar não significa impedir a execução paralela. Então, a gente para nós. Travou de novo? Foi. Sim. Voltou. Nada? Voltou agora, voltou. Voltou. Certo. Voltou. Cadê? Porque eu tirei a apresentação, foi mal. Não, tá ainda. Pronto.
Certo. Então, voltando. Parou aonde? Eu estava falando de quê? Eu estou no quarto bullet? Eu estava falando no quarto bullet quando vocês... Continuo de... Alô? Vai lá. Estamos ouvindo. Certo. Aí, bom, por outro lado, a gente reconhece que uma taxa de precisão elevada poderia motivar as equipes a querer utilizar a nossa solução, porque, enfim, eles poderiam ter mais confiança no fim das contas, certo? Justamente porque, assim, a expectativa de uma ferramenta desse tipo é que você tenha o mínimo de intervenção possível no trabalho, né? Então, quando o cara pensa numa precisão maior, significa dizer que menos alerta falso, né, de risco de conflito, isso poderia beneficiar. Então, pesando esses dois lados, no fim das contas, a gente chega à conclusão de que uma solução promissora seria, na verdade, a gente ter um preditor configurável, né? Basicamente, aquela medida do tamanho da interseção das interfaces, ela poderia ser configurável a partir da ferramenta, né, uma vez que a gente tivesse um ambiente integrado para utilizar isso, de maneira que o projeto pudesse, o gerente de projetos, ele pudesse configurar isso de acordo com a realidade do seu projeto, seja priorizando Precision e Recall, né? Claro, ele tem a indicação de quanto maior a interseção, maior o Recall, ou, perdão, quanto menor a interseção, maior o Recall, tá? E é isso, então aqui a gente conclui mostrando aí, né, os principais pontos da apresentação de hoje, a caracterização desse nosso novo estudo, embora ele tenha 4 perguntas de pesquisa de estratégias, né, e finalmente essa ilustração resultados apresentados aqui. Parou de novo, Thaís. A gente está vendo você se mexer, mas o som não está chegando. Perguntas. Coloca alguém tem perguntas. Exato. Tem Esdras aqui, uma pergunta. Vocês já pensaram em utilizar a curva ROC? Curva ROC. Eu acho que a gente usou, né? Aquela que seria para encontrar, né? Como é, meu Deus? Eu tenho que mexer isso. Já usei. Eu confesso que agora... não me lembro. Era justamente, seria para encontrar a medida, né? O tamanho ideal da interseção, não é isso? Ponderando aí Precision e Recall. Foi algo nesse sentido. Mas eu confesso que eu não tenho aqui de cabeça por que a gente desistiu. Isso, tem que ter. Tenho que relembrar, certo? Eu vou anotar aqui, me desculpe. Mas realmente a gente já considerou. Mais algo? Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Certo. Mais alguma última chance? Eu tenho uma, Thaís. Na verdade, foi 2 coisas que eu pensei enquanto você apresentava. Uma é uma dúvida mesmo, que é desde o começo do doutorado que eu já tinha. Vocês vislumbram de alguma... Pelo que eu pude entender, né? Vocês são muito ligados aos testes de Cucumber para você fazer esse match. Tem alguma forma de você vislumbrar algum outro tipo de framework que vocês conseguiriam, talvez, uma abordagem semelhante em Java ou alguma... Já que Cucumber tem em Java também. Na verdade, a gente já considerou, né? Existe, por exemplo, em Java o JBehave, que ele é análogo ao Cucumber. Ele tem aquela descrição de alto nível que usa a mesma linguagem, que se chama Gherkin, e a diferença é que a implementação é em Java. Aí, digamos, a gente já considerou fazer isso, mas a gente teria que fazer uma nova implementação, alguns ajustes de implementação na nossa ferramenta, para a gente analisar código Java, ao invés de analisar o código Ruby, certo? Então, assim, isso sempre esteve na pauta da gente, certo? Só que, assim, desenvolver essa ferramenta foi um tanto trabalhoso. Então, assim, durante o doutorado não era viável a gente seguir por essa abordagem. Mas fica aí na pilha a ideia de, sim, no futuro a gente diversificar a linguagem, diversificar a ferramenta de testes para ver se a gente tem alguma diferença, né, expressiva de resultado. Certo. Aí a minha outra era só uma sugestão, só que quando você fosse fazer essa última parte, onde você diz como é que seria o processo de escolha, talvez fosse interessante você integrar isso com os processos, especialmente os processos que estão sendo mais usados hoje em dia, como o Scrum, quando você tem a parte de... Uma das partes, quando você vai... O planning, né, do Scrum, você faz
no backlog você faz o rating das tarefas, etc., você poderia pensar não somente em rate, como também talvez redesenhar essa parte das interferências que uma tem com as outras, e isso poderia interferir na parte de escolha, mas é só uma sugestão. Uhum. Certo, não, obrigada. Ok. Ok. Tá bom. Ok, beleza, então. Obrigado, Thaís.